Igreja em movimento. Palavra, Verbo Divino Encarnado, homilia dominical, 16º domingo do tempo comum. O envio implica o retorno a quem o enviou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal, Igreja em Movimento, é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo da reflexão da Palavra de Deus à luz da Sagrada Liturgia, para compreendermos melhor o tema celebrado. Hoje o tema, o envio, implica o retorno a quem o enviou. O evangelista Marcos inicia sua pregação assim dizendo: os apóstolos voltaram para junto de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Com tais palavras, o evangelista deixa claro que os apóstolos são os enviados e que Jesus foi quem nos enviara. Era importante que os enviados, os apóstolos, voltassem ao encontro de Jesus, quem os enviara, para relatar todo o acontecimento na missão. Este reencontro com Jesus manifesta a consciência dos apóstolos em saber quem os enviara, ou seja, em nome de quem eles exerceram aquela missão. Essa vinculação a Jesus é mais tarde reforçada por suas próprias palavras: eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entendemos nessas circunstâncias que Jesus, com os apóstolos, formavam a primeira comunidade de evangelizadores. Hoje vemos, pela liturgia, os apóstolos retornando a Jesus, que os enviara em missão. Cabe-nos descobrir quem enviara Jesus e como ele retornaria a quem o enviou. Para justificar nosso tema, o envio implica o retorno a quem o enviou. Recordam-se do quadro da Anunciação do anjo Gabriel? Relembremos a Anunciação segundo o evangelista Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um nome, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E chegando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e seu reino não terá fim. Assim como os apóstolos foram por Cristo Jesus enviados, entendemos, portanto, que Jesus Cristo fora enviado pelo próprio Deus. Mas fica uma dúvida: como ele, o enviado por Deus, retornará a quem o enviou? Nas Sagradas Escrituras, especialmente os evangelistas, por unanimidade deixam claro em seus relatos ser comum ver Jesus antes ou depois
de seus ensinamentos, o grande acontecimento retirar-se em oração, o que nos faz entender ser esta a forma encontrada por Jesus, o enviado, para retornar a quem o enviou, o Pai. Vejamos um destes momentos. O evangelista Mateus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ainda que tenhamos compreendido, os apóstolos enviados por Cristo retornaram a Ele, quem os enviou. Cristo, por sua vez, enviado do Pai, a Ele retorna pela oração. Este processo terminou ali. Como se dá hoje em nossa igreja, uma vez que ela, a igreja, se declara continuadora da missão salvífica de Jesus? Retomemos, pois, ao envio dos apóstolos, assunto refletido no encontro anterior, conforme o evangelista Marcos. Disse-lhe Jesus: ide por todas as nações, pregai o evangelho a todas as pessoas. Embora Pedro ocupasse no grupo, em primeiro lugar, todos foram enviados em forma de colegiado. Nessa perspectiva, quero falar-lhes sobre o maior e mais importante momento da Igreja Católica, quando se aproximara a virada do milênio, o Concílio do Vaticano II. O Vaticano II acontecera de outubro de 62 a dezembro de 1965, com duração por volta de 3 anos. Isso nos leva a pensar que quando Jesus resolveu enviar seus discípulos para evangelizar sob a liderança de Pedro, Jesus permaneceu com eles, preparando-os, e esta preparação durou também por volta de 3 anos. Outro dado que nos parece relevante é que Jesus os enviou para evangelizar a todas as pessoas de todas as nações. O Vaticano II também contou com pastores representantes de todas as nações, abrindo e envolvendo todas as pessoas. Este concílio revolucionou toda a Igreja, tanto para dentro de si quanto para fora dela. Abriu-se as portas da Igreja para uma oxigenação geral, especialmente nas estruturas organizacionais, descentralizando o poder do pontífice e melhor aproveitando seus assessores. A Santa Missa passou a ser celebrada em cada nação em sua própria língua. Outro fator de relevante destaque fora a valorização dos leigos e seus ministérios específicos, enquanto o povo de Deus, Assembleia que celebra com ministérios específicos. Este concílio produziu 16 documentos e ficou conhecido como pastoral, pois visava construir pontes para o diálogo aberto entre os fiéis católicos e a aproximação com todos os cristãos não católicos, recebendo o nome de Concílio Ecumênico. Por fim, visava alinhar a Igreja com os novos tempos e, para isso, dialogar com toda a sociedade, com novos métodos e linguagem, e precisaria chegar à base onde o povo de Deus celebra e faz a experiência de Cristo ressuscitado em suas celebrações nas dioceses, paróquias, comunidades, sob a responsabilidade de seus pastores, os bispos, que são também conhecidas como igrejas particulares. E tantos outros avanços que não nos cabe aqui elencá-los. Hoje, para nosso entendimento, é o Vaticano II que envia e o cumprimento de cada fase para se chegar à base onde o povo está, dioceses, paróquias, comunidade, é o retorno do enviado a quem o enviou. Vejamos. A partir do Vaticano II, a primeira fase são as
conferências continentais com pastores representantes de todos os países membros sobre a responsabilidade de um bispo, pastor, que atualizam o Vaticano II, produzindo um documento que se tornará subsídio para as conferências nacionais com pastores representantes de todas as dioceses do país, que atualizarão o Vaticano II e produzindo documento que servirá de subsídio para estudos e vivência dos paroquianos e comunidades de cada diocese, concluindo assim o ciclo do envio, que implica retorno ao enviado, condizente para compreendermos melhor o tema ora estudado. O envio implica o retorno a quem o enviou. Temos na prática, hoje, os 16 documentos produzidos pelo Vaticano II, é quem envia, os quais serão trabalhados nas conferências continentais, em nosso caso, a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que foi inaugurada pelo Papa Bento XVI em Aparecida, do dia 13 a 31 de 2007, produzindo um belíssimo documento intitulado Documento de Aparecida, cujo documento continuamos estudando e serviu de subsídio para a CNBB elaborar suas diretrizes pastorais, sendo as últimas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil de 2019 a 2023, cujas diretrizes nos apresentou um modelo para a evangelização integral em forma de uma casa, sendo sustentada por 4 pilares, sendo eles pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade e pilar da missão, o qual serviu de subsídio para a nossa Arquidiocese de Montes Claros, que, atualizando, elaborou suas diretrizes gerais de ação evangelizadora da Igreja de Montes Claros, realizando sua 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Como é bom trabalhar na sinodalidade 2021-2024, e registrou a votação final de suas diretrizes pelo Conselho Arquidiocesano de Pastoral no dia 4 de 12 de 2021. Essas diretrizes apontam uma prioridade para cada pilar, a fim de que cada paróquia, com suas respectivas comunidades, possam compreender e atualizar a vivência do Vaticano II. Esperamos, assim, ter contribuído na compreensão, como acontece na prática, o tema proposto. O envio implica o retorno a quem o enviou. A partir do Concílio Vaticano II, os 16 documentos produzidos, até as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Diocese, onde o povo de Deus faz a experiência do Cristo ressuscitado em suas paróquias e comunidades. Finalizando o estudo do tema de hoje, deixo-lhes uma reflexão para levarem para a vida de vocês, enquanto batizados que formam um povo de profetas e enviados para evangelizar. Ao longo dos estudos de hoje, várias vezes nos referimos aos pastores enquanto assessores episcopais, representantes das conferências episcopais e das dioceses, etc. E realmente o são, pois onde está o bispo e o povo de Deus, aí está a igreja. Porém, a reflexão que ora nos apresenta, até mesmo com uma visão do Vaticano II, é que pastores não se refere tão somente aos ministros ordenados, especialmente ao episcopado, embora realmente o são, mas numa perspectiva diferente, a partir da palavra pastoral, que podemos assim entender. Pastoral é a ação do pastor. O pastor é todo aquele que tem a responsabilidade de cuidar de alguém ou de um grupo eclesial. Não só os bispos, os presbíteros ou os diáconos, mas demais agentes pastorais indicados pela comunidade e validados pelo bispo ou o pároco podem e devem se considerarem pastores.
inclusive os leigos. E aqui chamamos a atenção para aqueles leigos que assumem cargos nos conselhos pastorais, quer a nível de arquidiocese, CONARPA, quer a nível de paróquia, CPP. Reflitem e conversem sobre esse tão importante assunto. Os conselheiros são para as paróquias e diocese o que o motor representa para o carro. Pensem, conversem sobre isso. Oremos. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àqueles que nos amou. Bendito seja Deus, nosso Salvador, que prometeu permanecer conosco até o fim dos tempos. Dando-lhes graças, peçamos, ficai conosco, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novos ensinamentos, onde refletiremos a liturgia do 17º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.